Da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Eu gostaria também de aproveitar que os irmãos estão em pé. Gostaria de convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. E faremos menção apenas de dois versículos, versículo 9 e versículo 10. Profeta Daniel, capítulo 6, verso 9 e 10, que nos diz o seguinte: por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém. Podeis sentar. Antes de iniciar, eu gostaria de externar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por essa oportunidade, segundo ao irmão Sérgio, que nos convidou para estarmos aqui, e também ao Anderson, nosso co-pastor, que está aqui, e em nome do pastor Maurício, ele é que permite ou deixa de permitir quem está aqui à frente do púlpito. Então nós queremos agradecer por essa oportunidade. E para podermos entender um pouquinho, nós vamos começar lá na profecia, e lá em Isaías, quando o rei Ezequias ele foi apanhado de uma doença e de problemas que ele não conseguiria resolver. No entanto, Deus manda a Isaías ir ter com ele e falar para ele preparar a sua casa, preparar tudo, porque os dias dele estavam contados, pode-se dizer assim. E quando Isaías saiu, ele simplesmente se prostrou diante do Senhor e pediu clemência a Deus. E Deus assim o fez, lhe permitiu que ele desse mais 15 anos de vida, e onde ele teve um reinado calmo, não houve guerras, não houve nada que o pudesse fazer. Mas quando Isaías voltou e falou com ele que ele ia ter esses 15 anos e o reino dele próspero, esse reino foi tão próspero que aos olhos de outros reinados começou a despertar a atenção. E não por um acaso veio um reino ainda pequeno naquela época, que era o reino da Babilônia, e veio fazer uma visita trazendo-lhe presentes, e o que ele simplesmente fez? Abriu as portas do palácio, abriu as portas das riquezas e mostrou tudo que tinha. Mas ele não falou como ele conseguiu aquilo, de forma nenhuma. Ele simplesmente, olha, meu reinado não tem guerra, é tudo próspero, muito bom, e não falou da presença do Senhor, o porquê que ele havia conseguido aquilo. E quando aqueles mensageiros do reino veio, foram embora, Isaías voltou, porque Deus tinha falado que vai lá e fala com ele o que vai acontecer. E aí Isaías chega para ele e falou assim: o que fizeste? Eu mostrei tudo que tinha aqui, todos os tesouros, mostrei a prosperidade que o nosso reino tem. Aí, pois Deus manda te dizer uma coisa: pelo teu lado, pela tua atitude, o seu reino vai continuar como Deus mandou dizer. Mas este reino que você mandou vai se tornar um grande reino. E eles vão vir aqui e vão pegar vocês, toda a nação, e vai levar um cativo para a Babilônia.
E dentre esses cativos vão estar os seus descendentes, os seus filhos e todos os seus descendentes vão para lá como cativos e vão se tornar eunucos. Quer dizer, a descendência de Ezequias ficaria extinta, porque um eunuco, como todos sabem, eles não vão poder procriar e ter mais família. Então, ali acabaria a descendência de Ezequias. E no meio desses descendentes estava Daniel. E Daniel, quando foi para a Babilônia, quando chegou lá, o que é que a Babilônia fazia com os seus cativos? Não era um povo que ele simplesmente açoitava e colocava. Ele era específico. Aqueles que tinham estudo e tinham graus de estudo, conhecimentos científicos, eles queriam para ter ao lado deles, nas rédeas deles, mas para servi-los de forma altiva. E assim o foi feito. E quando Daniel esteve lá, Daniel já sabia, por vindo daquela descendência de Ezequias, ele conhecia a Deus, ele tinha temência a Deus, ele era um servo do Senhor. Prova disso é que ao chegar lá e ser confrontado às iguarias e tudo mais que havia, ele simplesmente falou: não, eu não posso fazer parte de uma abominação dessa forma. E ele orou a Deus. Por quê? Porque Daniel, ele era um homem de oração. E a gente pode ver aqui que Daniel tinha muita comunhão com Deus. Ele era um homem que, já na Babilônia, se mostra isso, que ele tinha tanta comunhão, ele não orava uma vez ou outra, não. A Bíblia diz nesse versículo, foi por isso que eu escolhi esse versículo, que ele tinha um costume, ele tinha a comunhão, ele orava a Deus 3 vezes por dia. Ele tinha interesse em conversar com Deus, para saber qual eram os procedimentos dele ali naquela terra. Ele buscava orientação a Deus. E o mais interessante que eu achei nisso é que ele orava para onde? Ele tinha um lugar específico para orar. A Bíblia fala que quando nós orarmos, a Bíblia nos dá formas de orarmos, entrarmos num quarto, num lugar secreto para orar a Deus. Assim, Daniel fazia. Ele orava, ele subia para o seu quarto e orava com as janelas viradas para o lado de Jerusalém. Agora, para e pense, por que Jerusalém? É uma saudade, né? Aqui nós vamos começar nossa mensagem. Nós vamos entender o porquê que Daniel orava 3 vezes por dia. Por que ele orava virado com a janela para Jerusalém. Se os irmãos verem a história, esse texto aqui é numa parte onde que Daniel foi jogado à cova dos leões. Mas isso não vem ao caso, que não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Daniel, ele não voltou para Jerusalém. A história, a Bíblia, não relata que Daniel voltou para Jerusalém. O que a história relata que Daniel morreu aproximadamente com 90 a 92 anos. E quando ele morreu, hoje eu estava estudando, e quando ele morreu, ainda há em vários pontos, não é só um, o túmulo de Daniel. Se os irmãos puderem depois pegar a história, não é um ponto só que há o túmulo de Daniel. Se não me engano, são 3 ou 4 pontos específicos que as pessoas vão lá para poder ver o túmulo de Daniel. Mas não se tem certeza, na realidade, qual é o túmulo dele. Mas a certeza é que ele não voltou para Jerusalém. E quando nós oramos,
nós mostramos aqueles comunhão, qual o tipo de oração que fazemos, a comunhão, o tipo de comunhão que nós temos com Deus. Porque muitas vezes nós oramos a Deus e nós colocamos Deus como servo. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Mas a Bíblia não fala para a gente orar, para que possamos orar assim. A Bíblia fala que nós devemos orar a Deus com humildade e nos colocar na nossa miniatura que somos. Porque a Bíblia diz que nós somos menores que um grão de areia. Alguém já tentou pegar um grão só de areia na mão? É quase impossível de se ver, né? Então, qual o nosso tamanho para poder nós queremos exigir algo do Senhor, que é dono? Se olhar para todo o universo, eu não estou falando só aqui da Terra, não, estou falando de todo o universo, de todo mundo, olhar e falar: quem fez? Deus fala: eu. E aonde termina? A pessoa vai falar: não sei. Mas Deus sabe onde termina e onde começa e onde termina, porque Ele criou. E eu não esqueço uma vez, no Brasil ainda, um irmão se converteu numa igreja, das igrejas que pregam a prosperidade, e ele foi falando comigo: agora eu converti, mas agora eu posso exigir de Deus. Eu olhei para ele e falei assim: eu era um novo convertido, eu não pude falar a verdade com ele, mas exigir o quê? Nós podemos exigir o quê? Então, nós temos que nos colocar na nossa insignificância ao falarmos com Deus. Se os irmãos lembrarem de Moisés, quando foi ao monte, o que é que ele virou as costas porque ele não poderia ver a face de Deus. E mesmo assim, quando ele desceu ao monte, como é que ele estava? Resplandecente, como o sol. Imagine o que é estar na presença de Deus. Nós não sabemos, irmãos. E quando a gente vê Daniel, com o conhecimento que ele tinha, que era possivelmente já naquela altura, ele foi para a Babilônia cativo com média de 15, 16 anos, era um adolescente. Mas para aquela altura, quem tinha 15, 16 anos, quem sabe da lei judaica e da lei, as crianças, os adolescentes, começavam a aprender com 12 anos. Vamos ver a história de Paulo, com quantos anos que ele começou, quando ele foi enviado para Gamaliel. Então, ele tinha 12 anos quando começou a aprender em alto escalão, não é aprender em baixo escalão, não, aprender em alto escalão, porque ele era conhecimento de tudo. E quando ele chegou, tinha 15 para 16 anos, ele já tinha, pode-se dizer, 4 anos de letrados. E para ter a afinidade com Deus, sabendo que ele tinha todas as facilidades no castelo onde ele morava, no reinado onde morava, que era lidado como príncipe. É bem da verdade que ele lá na Babilônia, ele foi cuidado como um príncipe também, mas ele não tinha liberdade. Tire a liberdade de um ser humano para ver o que o ser humano vai sentir. Não vai fazer, não tem como fazer nada, mas o que o ser humano vai sentir se tirar a sua liberdade. No entanto, ele mesmo sabendo dessas todas as dificuldades, ele não questionou Deus. Ele se colocou no lugar dele, como servo de Deus, por conhecimento da palavra de Deus, por conhecimento da grandeza de Deus. E assim o fazia desde o princípio. Ele nunca tomava uma decisão antes de orar a Deus. Quando
o rei Nabucodonosor teve o sonho e que nenhum dos seus sábios, os seus sacerdotes, não tinha condição para poder revelar, e que o rei falou: matem todos. O que foi que ele falou? Me dá um dia para eu conversar com Deus. Ele sabia que se ele fosse até Deus, Deus lhe daria a resposta, assim como deu. E ele chegou no posto que ele teve, porque Deus deu-lhe a resposta e sabia onde que é que ele estava agindo. Deus, muitas vezes, irmãos, nós não recebemos as nossas petições, não é porque nós não merecemos, não é porque nós não merecemos nada. E não é porque nós não oramos o suficiente, não, porque às vezes nós oramos, muitos irmãos oram muito e muito por algo. Mas Deus não nos dá porque nós não temos condições de receber. Quando se fala em oração, eu nunca esqueço de uma história que um pastor contou. Eu ainda no Brasil, um pastor foi pregar e contou uma história que tinha um servo de Deus na igreja e que pedia muito a Deus um carro. Pedia muito a Deus um carro. E Deus: não é hora, ainda não é hora, ainda não é hora. E ele insistiu tanto com Deus, Deus falou com ele: eu vou te dar um carro, então, para poder provar para você que não é hora. Deu a ele o carro. Ele, todo feliz em dar o carro. Um domingo de manhã, ao invés de ir para a igreja agradecer a bênção que Deus tinha dado, vou passear para aproveitar o meu carro. Não ficou com o carro um dia. Teve um desastre e ficou paraplégico. Então, irmãos, não é que Deus ele é cruel. Deus ele nos permite acontecer algo conosco para entendermos qual é o nosso limite. Porque o homem acha que nós achamos que nós não temos limites, mas temos. Oração, nós temos que entender uma coisa: oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Quando você conversa com Deus, você tem que entender que você tem que ouvir Deus. Às vezes nós só queremos fazer de uma oração um monólogo, como eu disse antes. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, abre a porta disso, Senhor, abre a porta daquilo. E às vezes nós não pedimos o principal, que Mateus 6,33 diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você não consegue. Nós não temos noção da grandeza de Deus. Acho que foi hoje que eu estava falando com o Flávio lá no serviço. Muitas das vezes nós temos que colocar Deus numa redoma, limitando Deus. Nós não podemos limitar Deus de nada, porque Deus é ilimitado. Deus é eterno. Eu gosto de ver a mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre costuma dizer: a eternidade é algo que você não sabe o que. Ele dá sempre o exemplo. Se eu pegar 1000 anos e eu tirar 999 anos de 1000 anos, vai ficar o quê? Vai ficar 1 ano. Na eternidade, se eu tirar 1000 anos da eternidade, vai ficar o quê? A eternidade, porque a eternidade não se tira. E Deus é eterno. Deus é eterno. Nós passamos, Deus fica. Qual é o nosso principal objetivo hoje? Nós, como servos de Deus, estar firmes para quando Cristo voltar, podermos subir para a cidade maravilhosa. E lá nós vamos encontrar com quem? Com Deus. Então, por que nós estamos orando? Deus está com as mãos estendidas, querendo nos abençoar. Mas nós não sabemos pedir, irmãos. Nós não sabemos nos colocar em pontos
de entender o que Deus quer para as nossas vidas. Muitas pessoas pensam que, eu falo agora como imigrantes, eu fui um desses, que eu vim para aqui, quando eu vim de Portugal para cá, eu vim para cá com o pensamento de vou trabalhar um ano, porque eu estava doido para voltar para o Brasil. Eu vou trabalhar um ano lá, ganho dinheiro, porque o salário daqui é melhor que o de Portugal, então eu ganho um dinheiro lá e vou embora para o Brasil, vou montar meu negócio lá e viver lá. Eu cheguei aqui, Deus pegou e anda, vem cá, vamos ter uma conversinha, nós dois aqui, para não poder ir visitar meus pais. Eles já faleceram. Em 2016 eu chorei muito. Eu chorei, mas chorei muito para Deus permitir que eu fosse lá visitar os meus pais. Mas Deus me fez entender que não é para o Brasil que eu quero voltar. Porque eu quero voltar para Jerusalém. Porque se Deus quisesse que para nós ganharmos dinheiro, que Deus é esse que nós imitamos? Que é preciso tirar a gente lá do Brasil para trazer para aqui para poder ganhar dinheiro? Que Deus é esse? Ele não é dono do ouro e da prata? A porta que ele abre aqui, ele não abre lá? Ele quer sim nos dar uma vida melhor, porque aqui, quer queira, quer não, aqui a gente tem uma condição de vida melhor do que a que tínhamos no Brasil. Se pararmos e olharmos para a vida que tínhamos lá e para a vida que temos hoje, aqui, nós temos um nível de vida melhor. Não vamos ser ignorantes ao ponto de dizer que não. É óbvio que temos dificuldades, a saudade dos familiares batem, mas como o Fabinho falou, tem um preço a ser pago. E qual o preço que é esse ser pago? E quando a gente vê que Daniel orava virado para Jerusalém, esse contexto já bate com as nossas vidas de hoje. Nós temos que orar a Deus não esperando o que essa terra possa nos oferecer, mas aquilo que Deus pode nos oferecer, que é a cidade maravilhosa. Em qual caminho que nós estamos andando? Como que nós estamos orando a Deus, pedindo apenas bênçãos materiais e as bênçãos espirituais? Fica de lado, fica ali, ó, se der certo eu pego. Olha, se der certo eu vou fazer alguma coisa para a igreja. Se der certo eu vou contribuir com alguém. Não, irmãos. Quando eu vejo esse texto, que Daniel, com a cultura que tinha, com a sabedoria que tinha, e o mais interessante é que Daniel passou por 3 reinados na sua época de cativeiro. Passou por Nabucodonosor, 4. Nabucodonosor, Belsazar, que ele diz Nabucodonosor, Dário e Ciro. No reinado de Ciro ele morreu. Então, e nesses 4 reinados, houve, a palavra de Deus relata fatos históricos que aconteceram na vida de Daniel. Quando ele revela o sonho para Nabucodonosor, quando ele cai na cova dos leões, antes disso, ele ainda foi falar com Nabucodonosor a respeito de Nabucodonosor ia virar um animal e viver como um animal, na qual ele viveu durante 7 anos. E sabe, a Bíblia fala 7 anos, mas sabe por que ele não viveu mais? Porque Daniel orou a Deus e intercedeu por ele. Porque senão ele teria vivido mais anos. Ele viveu só 7, porque Daniel foi lá e intercedeu por ele. E ele tinha um respeito do rei Nabucodonosor.
O Belsazar, quando ele pegou os utensílios do templo e foi fazer aquelas festas todas lá, pegou as taças consagradas ao Senhor e foi encher de vinho e fazer bebedices ao ter o nome escrito lá, ou as letras escritas lá, né, na parede, eles lembraram de quem? De Daniel. E quem lembrou? A mãe de Belsazar, porque já havia estado com ele antes na presença de Nabucodonosor. E assim ele foi também mais uma vez instaurado para se chamar. O rei Dário, que ele tinha uma intimidade quando que nessa mesma noite que ele revelou o que estava escrito, o Império Persa toma o reinado de Nabucodonosor, toma a Babilônia ali, e quando toma, no mesmo exato momento, o rei Dário foi saber quem era Daniel, e ali obteve o respeito do rei Dário. E o rei Dário, tanto que se pegarmos depois nessa passagem da cova dos leões, o rei Dário, ele não dormiu, ele não comeu, ele ficou a noite toda à espera que raiasse o dia para poder bater lá na cova e saber se Daniel estava vivo. Porque ele conhecia Daniel, ele tinha intimidade. Esse decreto só foi feito por enganaram o rei para fazer esse decreto. E mais à frente, com o rei Ciro, ele teve a incumbência de relatar a Ciro uma profecia que tinha feito lá em Isaías, quando eu comecei aqui a mensagem. Que ao final da profecia dizia que depois de 70 anos, o rei da Síria, que era Ciro naquela época, iria libertar e mandar o povo de volta para Jerusalém. E assim foi feito. Por quê? Porque um homem como Daniel chegou para um rei que tinha um reinado enorme e ele não falou mais nada. Ele confiou na palavra, na profecia que Daniel estava falando para ele. Esse é o homem na qual nós temos que entender que já naquela época, ele não voltou para Jerusalém, mas ele continuava orando com as janelas viradas para Jerusalém, porque ele já sabia, ele tinha intimidade com Deus o bastante para já saber que a Jerusalém que ele estava orando não era a Jerusalém terrena, era a Jerusalém celeste. Então, nós temos que entender que oração é uma conversa com Deus, o qual nós temos que saber o que falamos com Deus. Não é conversar de qualquer maneira, é ter uma intimidade, é ter uma comunhão com Deus, é saber expor as suas dificuldades para Deus. Não que Deus não saiba, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas Deus quer ouvir de nós as nossas necessidades. Isso é uma coisa que Ele quer fazer. Ele gosta que nós façamos isso. Quando nós oramos a Deus e colocamos as nossas dificuldades e as nossas necessidades diante de Deus, o que é que está acontecendo? Nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus. Porque eu vou chegar, peço perdão ao irmão Sandro para poder falar com ele, mas eu vou chegar com o irmão Sandro aqui e vou falar: irmão Sandro, eu estou com uma dificuldade aqui, disse. O irmão vai falar: eu vou orar por você. Porque às vezes a dificuldade que eu vou falar com ele não vai ter condições de resolver para mim. Mas porque ele vai falar: eu vou orar por você. Porque no mais eu não posso fazer nada por você, irmão. Não é que ele não queira, é porque o homem é limitado. Nós chegamos até um certo ponto onde nós podemos ir. Deus não. Deus é ilimitado. Deus faz qualquer coisa. Deus é o Deus do impossível.
Como nós já vimos na palavra do Senhor. Vou pegar só esse texto que estamos falando aqui, que é o texto da cova dos leões. A Bíblia fala que, a história diz que naquela época, a cova dos leões era um túnel muito grande, enorme. E que ali tinha sempre por volta de 30 a 40 leões famintos, que era o propósito de deixá-los ali famintos. Se põe uma pessoa lá, o que acontece? A pessoa, porque o que vai relatar a seguir, que Daniel sai da cova dos leões, é que eles jogam aqueles que tentaram matar, tentaram colocar Daniel lá. E o que a Bíblia diz é que até o barulho dos ossos deles e os gritos eram ouvidos por lá de fora com a pedra trancada, com a cova trancada. Isso quer dizer o quê? Que os leões já estavam lá em cima. E como é que não pegaram o menino? Então, uma pessoa dessa é capaz de ver o quê? Os milagres do Senhor. Mas, agora colocando para fora, o que o mundo tem visto em nossas vidas? A Bíblia diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. O mundo está na escuridão. Onde você passa, você briga? Ou você é mais um? O que nós somos nos nossos trabalhos? O que nós somos com os nossos amigos, os jovens nas suas escolas? Ou até mesmo no supermercado quando vamos? O que acontece? Eu não gosto muito de falar essas coisas, mas esses dias eu fui aqui no Lidl e comprei 2 pratos de água e passei. A menina pegou e passou, colocou para poder pagar. Eu paguei no cartão, aí na hora que foi para poder pagar, eu paguei, mas eu olhei essa história e disse assim, isso não está certo. Ela tinha me cobrado 84 cêntimos de 2 pratos de água, gasto quase 13 euros. Isso não é nada, isso é insignificante. Mas eu peguei e falei para ela, vem e faça agora, acho que houve um erro aí. Aí, como? Eu falei, olha, faça agora, acho que você me cobrou menos. Ela foi olhar, tinha cobrado 84 cêntimos. Isso não é vanglória para ninguém falar disso, até pela quantia que é insignificante. Mas, se eu não tivesse feito isso, primeiro, que eu tinha visto. Se eu não tivesse visto, era outra conversa, eu ia chegar em casa e aí eu ia ter que voltar. Mas eu vi a tempo, Deus me mostrou a tempo, eu tive condições de corrigir. Mas a menina que estava no caixa também ia ser prejudicada. Porque quando ele ia fechar, ao fim do dia, fechasse o caixa, ia estar faltando dinheiro. Aí possivelmente ia ver lá na nota lá, 84 cêntimos. Qual é o pensamento dela? Ele veio e me enganou. Ele veio e me enganou. Não precisa de palavras às vezes. Uma atitude, um ato seu pode dar um bom ou um mau testemunho. Você pode ser luz ou treva. Apenas com uma atitude. Então nós temos que vigiar bastante o que nós somos. Porque ser crente aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro é muito fácil sermos crentes. Mas lá fora, o que nós somos? Nós somos crentes? Ou nós somos, não sei, talvez. Então, irmãos, nós temos que entender que quando a gente vê um homem com a grandeza e o significado de Daniel fazer o que ele fazia para ter a comunhão que ele tinha com Deus, nós temos que ter
no mínimo, uma noção de que nós precisamos fazer pelo menos um pouquinho daquilo que ele fez. Eu estava, se não me engano, acho que foi ontem, eu estava conversando com o Flávio. Eu sinto muito o Flávio porque a gente conversa muito lá no trabalho. Então, a gente estava falando, ler a Bíblia, entender a Bíblia, é fácil. Você ler a Bíblia e entender é fácil. O mais difícil da Bíblia, sabe o que é? É praticar. Porque as palavras que estão aqui são palavras inspiradas por Deus. Foram homens que escreveram, mas homens inspirados por Deus. E se nós não tivermos noção daquilo que esses homens que aqui são citados passaram para poder ser citados aqui, alguém lembra de Maria Madalena? Maria Madalena, Marta. Maria Madalena foi uma das que bancou o ministério de Jesus, pode-se dizer assim. Ela era uma das mulheres. Eu estava ouvindo uma mensagem e o pregador estava relatando justamente isso. Ela foi uma das mulheres que sustentaram o ministério de Jesus, porque Jesus viajava por aqueles mais de 40 municípios ali, e quando ele chegava tinha que ter comida, tinha que ter lugar para dormir. Não tinha hospedaria que suportava aquele tanto de pessoa, que era 12 discípulos, mais Jesus 13, mais 6 mulheres citadas na Bíblia, e mais os que andavam com eles. Então, no mínimo, aí tinha que ter alguém para bancar aquilo. E sabe quem bancava? Eram as mulheres, não eram os homens, porque os homens não tinham como trabalhar para estar bancando, porque os apóstolos, os discípulos estavam ali, eles não tinham. Os discípulos de Jesus, quem tinha dinheiro naquela época? Mateus? Quem? Lucas? Então, se pegarmos os apóstolos, ali tinha 2 ou 3 que tinham uma condição, mas quando eles foram seguir Jesus, a Bíblia não fala que eles pegaram dinheiro e levaram, não. Eles foram seguir Jesus, como é que eles estavam? Como é que Mateus, quando ele chamou Mateus, o que foi que Mateus fez? Largou tudo de imediato e foi seguir Jesus. Então, eles não tinham condições para estar fazendo mais nada. Então, as mulheres sustentaram. Agora, tem uma na Bíblia que cita que Jesus fala: em toda vez que for citada essa passagem, é para que ela seja citada. Foi Marta. Marta pegou um perfume que era um dos mais caros, que aquilo não foi ela que tinha como, aquilo era uma herança do pai dela, que era como forma de presente de casamento para uma das filhas, e ela pegou aquilo e despejou nos pés de Jesus e lavou e enxugou com seus cabelos. E a Bíblia diz, eu não vou citar aqui os textos, mas a Bíblia diz que aquilo ali é para que no futuro fossem estar escritas aquelas palavras sobre Marta. Porque o que ela fez foi ungir, que aquilo ali foi as vésperas de Jesus ser crucificado. É uma história muito grande que isso fica para outra oportunidade. Mas o intuito desta noite é nós entendermos como conversar com Deus. Entendermos que as nossas súplicas devem chegar a Deus, mas nunca devemos esquecer que as nossas súplicas não são maiores do que Deus.
Deus é maior do que as nossas súplicas. E tudo aquilo que nós levamos a Ele, Ele nos responde. Mas vamos lá. Ele não nos responde, muitas das vezes não é como nós queremos. E temos que entender. Eu gostei muito da palavra do Fabinho, que fala justamente isso. Não é como queremos. Não. É como Jesus quer. Ele não veio aqui e morreu numa cruz para nada. Ele veio aqui e morreu numa cruz para nos dar salvação, para nos dar vida eterna, para morarmos com Ele na cidade maravilhosa, no mundo celestial. Isso aqui é passageiro, irmãos. É bom estarmos aqui? É bom termos uma família nova, como o Fabinho citou, que a igreja é uma família, e nós temos que ver um com o outro, como um irmão, como família. Nós temos que nos preocupar com a necessidade de um para com o outro, as dificuldades de um para com o outro, porque é muito fácil eu me alegrar com quem está alegre, mas eu chorar com quem está triste, com quem está chorando. Esse é o principal objetivo. Me alegrar com quem está alegre é muito fácil. Se um de nós aqui começar a rir, o outro vai rir, é fácil. Agora, se um irmão está chorando, por que o irmão está chorando? O que eu posso fazer para ajudar? É essa que é a forma de chorar. Não é sentar ali e chorar também não. Quando eu falo chorar com o irmão, é chorar tentando ajudar. Às vezes, se você não consegue ajudar com algo material, ajude com algo espiritual. Ore a Deus, porque a oração vale muito mais. Então, nós temos que entender o valor da oração e como